Abra aí sua Bíblia comigo, por gentileza. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 22. Versículo de número 34. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo de número 34. Deixa só parar a tela aqui do celular. Diz a palavra do Senhor: Então o homem armou o arco e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: Dá volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei foi sustentado no carro defronte dos sírios. Porém, ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro. E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: Cada um para a sua cidade, e cada um para a sua terra. E morreu o rei, e levaram a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria. Amém? Talvez você não tenha entendido nada, mas vai entender agora, tá? Vamos lá. Essa mensagem já tem uns dias que eu tenho folheado, tenho preparado, e hoje chegou o momento de pregar aqui para vocês nesta noite, falar um pouco sobre ela. Nós vamos apenas refletir um pouco sobre essa mensagem. A Bíblia fala de um Deus, e esse Deus, que é o nosso Rei, que é grande, é poderoso em batalha, que é o Senhor que provê todas as coisas. E a Bíblia vai falar que esse Deus, ele é como uma flecha. E o interessante é que esse Deus atinge alvos, e esses alvos, ele nunca erra com as suas flechas. Ele sempre acerta o alvo que ele quer. Eu dei um título a essa mensagem quando eu a fiz, e dei o título de Flechas na mão do rei. O texto em que li é apenas para basearmos naquilo que eu quero refletir com vocês. Se nós formos observar na palavra, nós formos observar nas escrituras, em Jeremias, no capítulo de número 3 e o versículo 12, Jeremias descreve este rei, ou este Deus, como um arqueiro feroz. Jeremias diz: Armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha, fez entrar nas minhas entranhas as flechas da sua aljava. Davi, um homem de Deus, e a Bíblia diz um homem segundo o coração de Deus, descreve esse rei como um rei que
atingiu a ele com as suas flechas. Lá no Salmo de número 38, o verso de número 1, Davi vai dizer, verso 1 e 2, Davi diz assim: ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Os filhos de Corá dizem que esse Deus é um Deus que usa e dispara as suas flechas contra os seus inimigos, contra os nossos inimigos. Salmo 45, versículo 5, ele diz: as tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O profeta Isaías vai dizer que essa flecha é tão pontiaguda que ela vai muito mais além, em muito mais profundidade do que nós imaginamos. Isaías capítulo de número 5, verso 28 diz: as suas flechas são agudas e todos os seus arcos reteçados, os cascos dos seus cavalos são reputados como pederneiras, e as rodas dos seus carros como os redemoinhos. O patriarca Jó, ele diz que as flechas do Todo-Poderoso gravadas no seu corpo, foram gravadas no seu corpo. Jó, capítulo 6, versículo 4 diz: porque as flechas do Todo-Poderoso estão sobre mim, cujo ardente veneno suga o meu espírito, os terrores de Deus me armam contra mim. Zacarias também fala dessa flecha, e Zacarias tem essa flecha como flechas de relâmpagos. Zacarias capítulo 9, versículo 14, diz assim: e o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago, e o Senhor Deus soará a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. Ou seja, todos esses homens que acabei de falar, eles sabem que Deus tem e Deus é a flecha que pode acertar qualquer alvo. Quando nós observamos na sua escritura, nós entendemos que Deus é tão profundo, e a Bíblia diz que o Senhor é guerreiro, que é terrível em guerrear, que o Senhor é um Deus forte, poderoso, Ele é o valente, Ele é o todo-poderoso, Ele é aquele que não erra o alvo a quem Ele quer acertar. Não importa como Ele venha a atingir o alvo, mas quando Ele quer acertar, Ele acerta. Quando Ele quer atingir o alvo, Ele atinge. A Bíblia vai falar que esse Deus todo-poderoso, esse Rei que está com suas flechas nas mãos, e eu quero lhe dizer nesta noite que a flecha de Deus é você, a flecha de Deus sou eu. Nós somos flechas na mão do valente, nós somos flechas na mão do Rei, nós somos flechas na mão do Todo-Poderoso. E quando Ele quer acertar o alvo, Ele não vai pedir permissão a mim, não vai pedir permissão a você, Ele simplesmente acerta o alvo como Ele quer. Às vezes tem alvo que Ele acerta que dói.
Às vezes tem alvo que ele acerta que traz bênção. Às vezes tem um alvo que Deus acerta que simplesmente a pessoa geme de dor. Mas isso não quer dizer que ele não nos ama. Ele nos ama, mas ele quer atingir o alvo. Ele precisa atingir o alvo. Quando nós observamos o rei e as suas flechas, nós vamos entender, dentro desse texto em que nós acabamos de ler, que Acabe se junta a Josafá para uma guerra, uma luta. E a Bíblia vai dizer que nessa história, em 1 Reis, capítulo de número 22, se você ler todo o capítulo, você vai entender que Acabe, ele se mistura no meio dos seus soldados como um soldado qualquer, como um homem de batalha. Acabe não vai à frente da guerra, Acabe não entra na guerra como rei, ele entra simplesmente como um soldado. Por que isso? Porque ele não quer ser visto pelos soldados ou pelo rei que vai lhe atacar. Acabe simplesmente se veste como um simples soldado e diz: eu me vestindo desta forma, eles não vão me ver. Porque o desejo do inimigo, quando o inimigo foi pela primeira vez para ferir Israel, a Bíblia vai relatar que ele foi para ferir a Israel e ferir o seu rei. Mas desta vez o inimigo manda um recado e diz: nós vamos para matar o rei. Nós queremos matar o rei. Acabe vai se camuflar, vai entrar como soldado na batalha e diz: eu entrando como soldado, ninguém vai me ver. Simplesmente vão atingir quem eles quiserem atingir, mas eles vão ver que o rei não está na frente da batalha. Então, ou seja, eu estou camuflado no meio do povo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: quando Deus quer acertar um alvo, não tem ninguém que se esconda dele, ninguém se oculta dele. Salmo de número 139 diz: para onde eu irei, Senhor, da tua face? Para onde me esconderei da tua presença? Se eu subir até o céu, aí tu está. Se eu descer até a profundo mar, aí o Senhor me vê. Oh, de onde eu me esconderei da tua presença? Ou seja, ninguém se esconde da presença dele. Ele sabe muito bem onde você mora, sabe o seu endereço, sabe o nome da sua rua, conhece o nome do seu CPF, ele sabe o número do teu celular. Ou seja, você não tem como se esconder de Deus. Quando ele quer atingir, ele atinge. É o alvo que ele quer atingir. E Acabe foi o alvo de Deus. Estava camuflado, escondido no meio dos soldados. Aí de repente Deus encontra Acabe, sabe onde ele está. Um soldado inimigo pega o arco, coloca a flecha e atira no meio da multidão dos soldados. Ele não sabia que aquele rei estava ali escondido. O soldado inimigo não sabia disso, mas simplesmente a flecha que ele lança, diz a Bíblia, que passa entre a couraça e a fivela. Veja que coisa interessante. Davi, quando pega a pedra, Davi pega 5 pedras. Não sabia para que as outras 4 pedras, mas Davi pega 5. Talvez no seu pensamento: se eu errar a primeira, eu tenho a segunda. Se eu errar a segunda, eu tenho a terceira. Eu não sei onde eu vou acertar, mas eu vou tentar acertar o alvo. Mas Deus sabe onde acertar o alvo da minha, da sua vida, do nosso problema. Deus sabe como acertar o alvo que Ele quer e onde Ele quer. Aí o homem lança o arco, e o arco vai em direção ao rei, entre a fivela e entre a couraça. A flecha entra, penetra,
O rei é atingido, gravemente ferido. E agora o rei acaba morrendo nesta situação. Por quê? Simplesmente porque Deus queria acertar o alvo. O projeto de Deus era acertar o alvo. E era isso que Deus queria naquele momento. Então, aquele rei morre. Quando nós observamos e entendemos isso, que Deus nunca erra um alvo, ou seja, nós precisamos compreender que nós não temos e não podemos nos esconder diante da face de Deus. Deus, quando quer a mim, quer a você, quando Ele aponta para mim, aponta para você, Ele quer você naquele propósito. Não adianta correr, não adianta fugir. Eu já fiz isso, já tentei, nunca quis estar aqui, mas Ele disse: eu quero lá, eu quero você ali em cima, é projeto, e eu quero que você esteja lá. Porque eu nunca quis ser pastor. Eu corri as léguas quando me dizia: vai ser pastor. Para ser chamado para o diaconato, o pastor teve que fazer uma surpresa, chamar o meu nome no dia, para que eu fosse consagrado ao diaconato. E deixa eu dizer uma coisa, eu fui constrangido. Fui sem vontade nenhuma. Fui lá para frente, eu cheguei para o pastor, no final eu disse: fui porque eu gosto do senhor, certo? Eu lhe honro, para não fazer vergonha, mas faz o seguinte, não me coloque em escala, não me deixa fazer nada, deixa eu lá no meu cantinho mesmo. Ele disse: olha, deixa eu dizer uma coisa para você, eu coloquei o seu nome lá, porque Deus falou para mim que era para colocar seu nome, não foi por acaso. Ok, passa os anos, daqui a pouco entra um outro pastor, e o outro pastor olha para mim e me chama no seu gabinete e diz: está aqui essa folha, todos os dados estão aí, e você simplesmente vai trazer os seus documentos e nós vamos levar lá para o Recife e vou ali apresentar o presbitério. Aí eu disse: não, senhor, não quero. Quem disse o senhor que eu quero isso? Ele disse: não, ninguém. Por que você não quer? Eu disse: não quero não. Quero nada, tá bom demais ser diácono, para mim já chega. E aí ele viu que eu falei meio chateado, e ele ficou mais chateado ainda. E aí ele deu um tapa na mesa, sabe aquele pastor brabo pernambucano, aqueles camaradas do sertão. Aí deu um tapa na mesa, eu olhei para ele, disse: o que está acontecendo, pastor? Ele disse: olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Você acha que se fosse por mim e pela conversa que nós tivemos aqui, eu ia colocar teu nome para ser presbítero? Ia não, filho. Eu disse: agora tem uma coisa, toma aqui, pega a folha, está aqui os dados, resolve tu e Deus, porque foi Ele que na madrugada me deu o teu nome para colocar como presbítero. Então resolve com Ele. Fui para casa chateado com Deus, chateado, reclamando, saí brabo, conversando com Deus. E por que você faz isso? Eu pedi para o Senhor? Eu não pedi para o Senhor. Mas quando Deus quer acertar o alvo, Ele acerta, não tem jeito. Fui para o Recife com pensamento em dizendo assim: lá eles não vão, meu nome não vai passar lá, não vai dar certo, porque tinha que ser aprovado na convenção, era aquele negócio todo. Um diácono que foi comigo, e um dia antes de nós sermos chamados e apresentados, ele recebeu uma notícia que o nome dele não foi aprovado. Esse homem chorava, ele chorava, mas chorava demais, porque ele não foi aprovado para ser presbítero. Eu olhei para ele: sou, meu irmão, se eu pudesse eu te dava a minha vaga, se eu pudesse eu te dava, porque, meu irmão, eu estou chorando por dentro, porque eu não quero ser presbítero. Tu está chorando porque quer. E ele lá nas lágrimas dele, um amigo meu, eu disse: rapaz, se eu pudesse eu fazia isso. Digo: mas mesmo assim eu vou conversar com o pastor, que de repente ele pode mudar esse negócio aí.
Aí ele disse: não, não vá não, porque foi Deus que não quis assim. Eu disse: então tá bom, vamos lá. No outro dia, chamaram meu nome, fui lá na frente, apresentado a presbítero. Voltei para o meu pastor. Ele disse: e aí, está alegre? Como é que está? Está festejando? Eu disse: pastor, os outros podem estar festejando, eu não estou não. Vou ser sincero com o senhor, não estou festejando. Eu não quero ser pastor. Ele olhou para mim e disse: você querendo ou não, se esse for o propósito de Deus, Ele vai acertar você. Só isso. E hoje estou aqui, não estou? Quando Deus quer acertar um alvo, e quando Ele quer, tenha certeza, Ele não vai errar o alvo. Você não adianta se desviar de um lado para outro. Eu conheço pessoas, irmãos, eu conheço um irmão, hoje, graças a Deus, ele voltou para Jesus, mas ele se desviou quando o pastor disse assim: você vai ser diácono. Ele correu, ele disse: eu vou para o mundo, porque aí eu não vou ser. Sabe onde ele está hoje? Pastoreando uma cidade lá em Pernambuco. Jesus chamou, tirou tudo que ele tinha, era dono de uma fábrica de sofá, fazia sofá como ninguém. Um dia a fábrica pegou fogo. Pastor, Jesus botou fogo, não sei, eu sei que aconteceu. Pegou fogo a fábrica do homem, pegou fogo, perdeu tudo que ele tinha. E aí não estava no seguro. Ele disse que nada, meu seguro era Jesus. Eu disse: está aí. Que era tudo que Jesus queria. E hoje está pastoreando uma igreja em Pernambuco. Quando ele foi chamado para pastor, e Deus colocou algo na mão dele assim extraordinária. No dia em que ele foi consagrado a pastor, no dia, ele recebeu um telefonema. E naquela noite, ele também meio que constrangido ainda por ser pastor, porque não era o plano dele, era ser empresário. Mas ele foi lá, atendeu o telefone, e alguém olhou para ele, falou com ele e disse: pastor, o senhor está bem? Ele disse: estou bem. Está alegre pelo que aconteceu hoje? Ele disse: estou, porque é plano de Deus na vida da gente, mas Deus sabe o que é que eu queria. E o rapaz olhou ligando para ele e disse: deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu fiz essa ligação porque eu sou dono de uma fábrica de sofá aqui em São Paulo, e eu preciso e quero abrir uma fábrica de sofá em Pernambuco. E ele disse: sim, o que é que tem a ver? Ele disse: não, o que tem a ver é que eu quero que o senhor seja meu sócio, porque o senhor já teve uma fábrica de sofá e sabe como as coisas andam aí em Pernambuco, e eu preciso que o senhor seja meu sócio. Ele disse: irmão, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho agora que eu vou receber é um montão de ovelha para dar de comida a ela. Ele disse: eu não preciso do seu dinheiro, eu preciso da sua inteligência, eu preciso da sua mente, eu preciso da sua experiência. O senhor não se preocupa, o dinheiro não vai faltar. Nós vamos abrir a fábrica de sofá e o senhor vai ser meu sócio dentro na fábrica de sofá. Deixa eu dizer para vocês, hoje tem uma das maiores fábricas de sofá lá no Recife. É um grande empresário. Deixou de ser pastor? Não, continua sendo pastor, porque ele sabe que se colocar o pé fora e disser assim: eu não vou mais, Jesus pode queimar tudo de novo. Então ele agora está, sabe por quê? Jesus não erra o alvo, ele não erra o alvo. Eu vou falar da segunda flecha bem preparada. A Bíblia vai falar de Moisés. Moisés, um homem na qual cresceu dentro de um palácio real. Aí a Bíblia diz que Moisés, ao crescer, passou 40 anos sendo ensinado, discipulado, aprendendo dialetos, línguas. Moisés, um homem que aprendia com a ciência, aprendia com sua
inteligência e tudo que Deus colocava na sua mão, Moisés estava aprendendo a falar, aprendendo a como se expressar no meio da multidão. Ou seja, Moisés foi um homem criado no palácio. Aí a Bíblia diz que Deus tem um propósito para Moisés, e o propósito que Deus tem para Moisés é: vou te levar ao deserto. Aí Moisés vai ao deserto, passa mais 40 anos no deserto. Agora, Moisés, 40 anos no início da sua vida, aprende com a ciência, aprende com os sábios, aprende o melhor que tem nas melhores escolas do Egito. Moisés está ali aprendendo tudo quanto é necessário aprender, e é um homem inteligentíssimo. Aí Deus diz: agora, Moisés, vou te levar para o deserto. Para quê, Senhor? Você agora vai aprender a lidar com a ovelha no deserto. Moisés vai para o deserto. Aí Deus ensina a Moisés no deserto a lidar com ovelha, a lidar com cobra, a lidar com escorpião. Olha que situação, que coisa totalmente contrária. Aí Deus diz: olha, você vai aprender no deserto caminhos que você não aprendeu no Egito. Eu quero te ensinar os caminhos, as veredas por onde você tem que passar, onde você tem que caminhar. Eu quero que você entenda, você compreenda tudo isso. Aí Deus diz a Moisés: vai passar mais 40 anos para que se cumpra o meu propósito na sua vida. Ei, quantos anos? Não, 80 anos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aí você está inquieta, está brava com Deus porque você pediu ontem e não aconteceu hoje. Moisés passa 40 mais 40, 80 anos. Moisés está passando 80 anos para Deus enviar Moisés para o propósito, o projeto que Deus havia arquitetado para Moisés. Ou seja, Moisés aprende na sua vida 80 anos de experiência para poder Deus colocar no caminho e dizer assim: está pronto. Você está pronto, Moisés, para ir no meu propósito, atingir o meu alvo. Ou seja, flecha bem preparada. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Você acha que o que você está passando é demais? Ou, Senhor, está sendo demais. É porque o Senhor não está passando, pastor, do jeito que eu passei. Se eu lhe contar o que eu passei, para poder hoje estar aqui também com vocês, vocês não vão acreditar. Vai ser uma noite de choro, uma noite de riso, uma noite de alegria, uma noite de tristeza. Porque eu vou contar coisas a vocês da minha vida que você vai rir, que você vai chorar, que você vai se alegrar. Da mesma forma, eu entendo que vocês têm também algo para contar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: é 80 anos Moisés esperando para atingir o alvo que Deus quis que ele atingisse. Aí você está: já tem 2 anos, Senhor, e o Senhor não cumpriu a minha promessa. Dá para esperar 80? Consegue esperar? Ou você consegue esperar até Deus definir e dizer: a minha flecha está pronta? Você consegue fazer isso? Você consegue esperar? Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa: a flecha que Deus prepara tem que ser bem preparada. Eu estava lendo sobre como fazer uma flecha, e eu vou começar lá do passado. Lá bem no passado, o povo, os guerreiros, quebravam um galho, retiravam um galho de uma árvore, e eles pegavam o galho e tirava a casca. Depois de tirar a casca, ele ia raspando o galho, raspando com cuidado, com zelo. Eles raspavam o galho. Eles não tinham facas naquela época, era uma pedra afiada, eles tinham que raspar com cuidado. Mas quando eles chegavam no ponto da flecha que eles queriam, ou seja, a dimensão da flecha, o tamanho que eles queriam, às vezes aparecia uma rachadura,
às vezes aparecia um nó. Aí eu aprendi que uma flecha com nó não serve para atingir o alvo, porque ela não vai conseguir chegar no alvo correto. Ela vai desviar, ela vai sair cambaleando. A flecha com rachão acontece também de quando ela é lançada, o vento entra naquela rachadura que ela tem e desvia a flecha do alvo. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Aí Deus é tão poderoso, tão forte, tão soberano, que Ele diz assim: ó, vou preparar a flecha, não importa o tempo que vai passar, mas eu estou preparando a flecha. Aí Deus vai preparando, e no meio da forjada da flecha, acontece de ter uns nós. Eu não vou dizer nenhum nó, uns nós na flecha, naquela flecha. Se fosse o guerreiro, ele quebrava a flecha, jogava fora, fazia dela qualquer outra coisa, mas ela não servia para ser flecha. Aí Deus é tão soberano, tão amoroso, tão carinhoso, tão dedicado a mim, a você, que Ele diz: tem nó, tem nó, deixa eu forjar o nó, porque eu sei como lidar com o nó. Aí Deus vai, forja o nó, prepara a flecha agora está pronta, retirado o nó. Ei, sabe qual é aquele nó? É aquele nozinho que você diz assim: ah, se fosse na minha época que eu não era crente, não topa em mim não, porque se topar, a mão não é crente. Aí Jesus está dizendo: vou tirar o nó, eu vou arrumar a flecha, vou forjar a flecha, porque Ele sabe como forjar, Ele entende como forjar a flecha. Ele conhece o coração, Ele conhece o íntimo da minha e da sua vida. Ele sabe como lidar com esses nozinhos que tem dentro de mim, dentro de você. Às vezes quando a coisa vem, aí você diz assim: não vem para cima de mim não, não vem não, está pensando que eu sou irmão fulano ou irmã fulana, que é besta? Eu não sou não, vem para tu ver. Aí Jesus diz: oh, deixa eu forjar a flecha, deixa eu tirar esse nó cabavalente. Ei, deixa eu tirar esse nó. Sabe como é que Ele tira? Vai apertando, vai tirando as flapazinhas, devagarinho. Aí você diz: está apertando aqui, Senhor, está apertando ali, Jesus. Ah, Senhor, o que está acontecendo? É Ele tirando o nó, é Ele deixando a flecha forjada, para um dia Ele pegar a flecha da aljava e dizer assim: eu vou lançar a flecha, eu tenho que atingir um alvo. A flecha é você, a flecha é você. Sabe quando Deus está forjando a flecha? É naquele momento que acontece alguma coisa e você olha e diz: se fosse outrora, meu Deus do céu, mas eu estou crente mesmo, viu Jesus? Eu estou crente. Aí é que quando você percebe que a flecha está sendo forjada. Aí é quando você percebe que a flecha vai. Dentro de casa, eu tenho um exemplo grande. Sabe aquela morena? Aquela morena bonita que fica aqui do meu lado, minha esposa? Pois é, Índia. Olha só onde eu peguei. Índia. Dentro de uma aldeia, daquele jeito. Tudo que acontecia é porque eu sou verdadeira, eu vou, eu faço, eu sou assim. Eu digo: meu Deus do céu, me ajuda, Jesus, tem misericórdia, que agora vai mesmo. E ela ia lá e dizia, fazia, dizia. Eu ficava assim, eu digo: meu Deus do céu. Passei um tempão dobrando o joelho, orando: Jesus, forja a flecha. Oh Jesus, vai lá, forja a flecha, Jesus.
Um belo dia, quando eu estou orando no círculo de oração, uma oração muito conhecido, um círculo de oração muito conhecido lá na nossa cidade. Aí de repente eu estou de joelhos dobrados, aí o Senhor usa a sua serva e diz: homem, chega, não ores mais pelo propósito que tu queres. Eu abri os olhos, fiquei olhando, será que é comigo, Jesus? Aí o Senhor diz: é com você mesmo. Não ore mais por ela sobre esse propósito, porque eu estou entrando e eu vou forjar, eu vou deixar a flecha pronta. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisa que acontece hoje, quando eu olho assim, eu digo: Jesus. Eu viro as costas, quando eu olho ela está lá rindo. Eu digo: meu Deus, tu forjou a flecha, Jesus. Porque se fosse no outro tempo, meu Deus, o negócio era sério aqui. Mas Jesus é bom, Ele cuida, Ele é amoroso. Quando Ele está forjando a flecha, Ele quer acertar o alvo. Se você está sendo forjado por Deus, não se preocupe, Ele quer acertar um alvo. Ele quer acertar um alvo. Deus quer acertar um alvo com essa flecha que é você. Ele quer acertar um alvo. Vamos lá, eu já vou encerrar aqui. Não vai dar tempo para a gente terminar a mensagem. Flecha aguda, Jeremias. Simplesmente Deus fala com Jeremias e diz: assim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Quando Jeremias, já criança, Deus já tinha um plano, um projeto na vida de Jeremias. Aí um dia Deus chama Jeremias e diz: Jeremias, o que vês? Aí Jeremias diz: vejo uma vara de amendoeira, Senhor. Aí o Senhor diz: bem, vistes bem, a vara de amendoeira. Ei, muito bem, Jeremias, é isso aí. E aí, Senhor, a vara de amendoeira? Pois é, a vara de amendoeira é você. Você vai ser essa vara. Como é que eu entendo isso, Jesus? Tem umas ovelhas aí que eu preciso que você conduza elas para o caminho certo. Vara de amendoeira, os pastores na antiguidade pegavam varas de amendoeira, pastores de ovelha. Davi, por exemplo, tinha. E a vara de amendoeira tinha dois significados. A vara verde de amendoeira era a vara que o pastor tirava, pegava a vara e não deixava, não colocava para curtir, não deixava no sol. Ele simplesmente pegava a vara, cortava, raspava e deixava a varinha verde. Para quê, pastor? Para bater nas costas das ovelhas. Quando as ovelhas quisessem sair do rebanho, sair do caminho, o pastor ia lá com uma vara um pouco grande, eu acho que 2 metros e 15 mais ou menos. Aí o pastor ia lá, batia na ovelha e ela vinha para o caminho, ela entrava no caminho novamente. A vara maior que o pastor tinha era a vara de amendoeira, porém agora seca. Aí o pastor pegava essa vara de amendoeira e na frente dela ela tinha uma curva, ou seja, essa curvatura era exatamente para quando a ovelha também querendo sair do aprisco, o pastor tinha que pegar a vara de amendoeira seca, colocava no pescoço da ovelha e arrastava a ovelha até o local do rebanho, até o aprisco. Ei, Deus estava dizendo a Jeremias: olha, Jeremias, deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai ser uma flecha que eu vou lançar
mas essa flecha vai doer um pouco, porque esse povo que você vai colocar para o rebanho, para o caminho, vai profetizar para ele, é um povo rebelde. Mas você tem esse objetivo, e o meu objetivo é lançar você como flecha, e você vai até esse povo, e eles vão te desobedecer, e você lança a vara sobre ele, leva para o aprisco. Ó Jeremias, se eles se desobedecerem demais, pega a vara verde e larga na costa deles, Jeremias, porque esse povo é desobediente. Aí Jeremias agora é colocado e no arco e lançado, e agora Jeremias está profetizando, agora Jeremias está falando ao povo. Aí a Bíblia diz que Jeremias está no portão da cidade, está nas portas do templo e dizendo: ei, olha para cá, vai chegar um tempo, e que Deus está dizendo que se vocês não se arrependerem, Ele vai colocar vocês no cativeiro. Ei, olha para cá. E o povo olhava para Jeremias, dava risada. Alguns obedeciam, poucos obedeciam, mas muitos olhavam para Jeremias: está ficando doido, esse homem está maluco, onde é que Deus vai fazer isso com a gente? Aí Jeremias profetizava cada vez mais e dizia: olhem para cá, preste atenção, Deus vai colocar vocês no cativeiro. Sabe o que aconteceu? Jeremias foi lançado como uma flecha para simplesmente falar àquele povo, e se aquele povo se arrependesse, eles não entrariam no cativeiro. Mas o povo não entende a Jeremias, não obedecem, vai para o cativeiro. Ei, às vezes Deus está forjando flechas, e você é uma delas, para anunciar a palavra do reino. Não importa se doa ou se não vai doer, o importante é anunciar. Eu não estou aqui nesta noite para anunciar a você sobre chave de carro, sobre chave de apartamento, chave de casa. Eu estou lhe dizendo que, doendo ou não, a palavra tem que ser pregada, a verdade tem que ser dita. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa, e não é novidade, mas talvez para alguns são: Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Prepara para ser flecha nas mãos do valente. Prepara para ser uma flecha na mão de Deus. Não importa se vai doer ou não, anuncie a palavra, prega a palavra, manda a palavra aos ouvidos daqueles que ainda não têm a Cristo como Salvador. Entrega a palavra. Aleluia. Você é uma flecha. Você é uma flecha. Deixa eu lhe dizer uma coisa, e eu já estou encerrando agora, já encerro esta reflexão para vocês. Deus vai agir de uma forma tão extraordinária na minha, na sua vida, e já está agindo. A flecha está sendo forjada. Alguns aqui já estão sendo forjados, outros serão forjados, uns serão mais do que outros. Às vezes, o próprio Deus, quando começar a forjar a flecha, em alguns Ele vai encontrar nós, outros não vai existir os nós. Alguns vai ter uma fendazinha, Jesus vai ter que resolver o problema da fenda, o problema do nó, Ele vai resolver, mas quando estiver pronto, Ele vai colocar na aljava. Entenda isso comigo. Ele vai colocar na aljava. E quando Jesus colocar na aljava, um dia Ele vai precisar dessa flecha. Um dia Ele vai precisar dessa flecha. Isaías 49, e o versículo de número 2, parte B do versículo, só para você entender. Isaías vai dizer assim: e me pôs como uma flecha limpa. Ei, me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu
na sua aljava. E me escondeu na sua aljava. Isaías está dizendo: o Senhor me pegou, forjou-me. Você lembra da história de Isaías? Aí o Senhor vem e forja Isaías. Quem enviarei? Depois que Deus já tinha tratado a flecha, aí Isaías entende e diz: ah, Senhor, envia-me a mim. Deus vai colocar você, vai forjar você, ou já está forjando. Vai tirar tudo o que precisa ser tirado. Vai deixar a flecha no ponto, sem nó, sem fendas. E quando essa flecha estiver limpa, não pensa que você vai direto para o arco, não. Não. Deus vai pegar a flecha, vai colocar na aljava. Você sabe o que é aljava, né? A aljava era feita de couro de animal, curtido. Costurava, fazia uma alça também de couro e colocava atrás, e as flechas ia colocando na aljava. Deus está colocando flechas na aljava. Existem flechas aqui que já foram forjadas, já estão limpas, preparadas, já estão no ponto do rei pegar a flecha, mas ainda está na aljava. Mas entenda uma coisa: quando Deus pegar a flecha da aljava, tirar a flecha e colocar no arco, não tem mais volta. Deus vai atirar a flecha, e a flecha vai ao alvo certo, onde Ele quer que acerte. Ei, eu estou lhe dizendo que você é uma flecha que está na aljava de Deus. Você está na aljava de Deus, e se ainda não está, está sendo forjada, você está sendo preparada. Mas no momento Deus vai tirar a flecha, e quando Ele tirar, Ele vai acertar o alvo, e você vai entender, você vai compreender que alvo Ele quer que acerte. Qual é o alvo, Senhor, que eu tenho que acertar? Ei, não se preocupa com isso, porque quando Ele tirar a flecha, colocar no arco e Ele mirar no alvo, o alvo vai ser acertado, e você vai glorificar a Ele. Você é a flecha nas mãos do rei. Você é a flecha na mão do rei. Entenda isso, compreenda isso. Só leve só esse versículo para casa e diga: Jesus, onde eu estou? Estou sendo forjado? Estou sendo forjada? Ou eu já estou na aljava? Faz essa pergunta para Ele hoje à noite, e tenho certeza que Ele vai te responder. Tenho certeza que Ele vai lhe dizer onde está, em que forma de flecha você está. Se a flecha já está limpa, não se preocupe, Ele vai colocar na aljava. No momento certo Ele vai atirar a flecha, Ele vai lançar a flecha, e você vai acertar o alvo que Ele quer que acerte. Não se preocupe, entenda isso, e Deus vai fazer coisas grandes através de você, através da sua vida, através dessa flecha que você é. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.